E a reviravolta no caso da professora de Pilates envenenada no interior de São Paulo. A história agora ganha novos detalhes. Duas mortes com ligações fortes. A primeira, familiar. Natália Garnica, uma médica veterinária de 42 anos, e Larissa Rodrigues, professora de Pilates, que tinha 37 anos. As duas eram cunhadas. A segunda ligação, as mulheres foram envenenadas por chumbinho. E a terceira, uma mesma pessoa aparece como a principal suspeita por ter dado veneno a elas. Trata-se de Elizabeth Arrabaça, mãe de Natália e sogra de Larissa. Natália namorava com o mecânico Paulo Henrique Ferlin, de 39 anos. Ele contou à polícia como foram os últimos dias da mulher. Paulo disse que a mãe da vítima, a aposentada Elizabeth Arrabaça, de 67 anos, não visitava a filha havia mais de 2 meses. Mas decidiu passar alguns dias na casa do casal, em Pontal, no interior de São Paulo. Quando Elizabeth visitava a Natália, ele saía de casa para evitar conflitos com a sogra. Mesmo fora, Paulo conversou com Natália por mensagem. Os dois trabalhavam naquele dia, em fevereiro deste ano. Às 3 da tarde, ela ligou e avisou que iria buscar Paulo Henrique às 6. Mas, no horário combinado, Natália não falou com ele. O rapaz tentou falar com ela, mas não teve resposta. Esperou por notícias até às 9 horas e não foi para casa para não se encontrar com Elizabeth. Foi então que ele e a irmã descobriram o que tinha acontecido. O irmão dela, acho que mandou mensagem pra ele, acho que era de madrugada, não sei se era uma hora, 2 horas, mas tava dormindo, não viu, né? Falou, me liga urgente. Natália infartou, alguma coisa assim, falou. E a gente ficou todo surpreso, né? Porque é uma menina cheia de saúde, é uma menina que não bebia, não fumava. Natália e o namorado estavam juntos havia 5 anos e viveram nessa casa por pelo menos 5 meses. A residência, que fica perto do centro da cidade, logo foi ocupada por uma outra família, que autorizou a entrada da nossa equipe. Natália e a mãe ficaram sozinhas aqui por 2 dias, porque quando soube que a sogra se hospedaria na casa, o companheiro da vítima decidiu sair. Elizabeth ficou até a madrugada da morte. De acordo com o que foi relatado à polícia, a veterinária estava exatamente nesta cama quando passou mal, chamou pela mãe e morreu. Elizabeth demonstrava urgência para se desfazer dos pertences da filha. Ela vendeu todos os móveis de Natália quando entregou a casa. Encontrei com a Viviane, né? E ela me relatou todo o ocorrido, né? Infelizmente aconteceu nessa tragédia. E aí depois tive contato com a Dona Beth e vim, elas me mostraram tudo e acabei comprando. A condição financeira de Elizabeth é um ponto que chamou a atenção da polícia e do Ministério Público. Há informações de que Elizabeth atravessava um momento financeiro difícil por conta de dívida de jogos. Paulo também contou à polícia que no dia seguinte ao sepultamento de Natália, a sogra e a cunhada dele, Viviane, estiveram na casa e retiraram tudo do imóvel. Ainda pediram a uma parente dele para que buscasse as roupas do namorado já ensacadas o quanto antes. Muito estranho, no domingo mesmo, nem tinha chegado o velório do coitado da menina, todo mundo abalado, nem preocupado com coisas materiais, com roupa, essas coisas que nem tem valor. O corpo de Natália foi exumado mais de 3 meses depois do sepultamento. E as circunstâncias da morte da Larissa foram semelhantes à da Natália. E isso levantou uma certa suspeita. Solicitou o exame toxicológico e foi confirmado que a morte foi em decorrência de envenenamento. Natália era irmã do médico Luiz Garnica, de 38 anos. Ele e a mãe, Elizabeth, estão presos temporariamente suspeitos pela morte da esposa de Luiz, Larissa Rodrigues. A professora de Pilates foi achada morta no apartamento onde morava em Ribeirão Preto, no interior paulista. E assim como Natália, foi envenenada com chumbinho. A diferença entre as mortes foi de cerca de 1 mês. Com o laudo, está claro aí que houve um crime macabro, pelo que a gente tem percebido, porque envolve a sua mãe,
inicialmente, e a investigação está correndo nesse sentido para saber qual é do eventual envolvimento de outras pessoas. No dia 31 de maio, já na prisão, Elizabeth admitiu em uma carta que deu remédio para a nora, Larissa, tratar uma dor de estômago e alegou que não sabia que se tratava de veneno. O frasco do remédio seria de Natália. Elizabeth disse ainda que a filha teria adulterado os comprimidos para usar no controle de pragas e se medicado com um deles acidentalmente. Se chegou à conclusão, se atestou que o princípio ativo lá do chumbinho que matou a Natália é um, e o princípio ativo que está no chumbinho que foi encontrado no corpo da Larissa é outro. Isso afasta totalmente a hipótese levantada pela Elizabeth na carta de que foi um mero acidente. No caso de Larissa, as investigações apontam para o envolvimento de Elizabeth e do filho no envenenamento e na morte dela. Já no caso de Natália, a principal suspeita é Elizabeth. Mas Luiz Garnica e a irmã mais velha dele, Viviane Garnica, de 46 anos, também estão sendo investigados. Os dois manifestaram interesse nas contas bancárias de Natália logo após a morte dela. E agiram da mesma forma depois da morte de Larissa, que queria ainda o divórcio depois de descobrir traições do marido. Está sendo levantada aí a situação econômica de todos, né? A situação do Pedro Luiz também não era confortável. A informação no inquérito que ele havia até pedido em dinheiro emprestado para o pai no início de março. Então tudo isso está sendo apurado e vai ser materializado no inquérito policial. Por nota, a defesa de Elizabeth diz que a cliente alega não ter relação com os envenenamentos da nora e da filha. Entramos em contato com o advogado de Luiz Garnica, mas não tivemos resposta. Aquela morte natural, a partir de agora, nós estamos tratando como um homicídio. Né? Confirmou que é homicídio. Então, a partir de agora, nós vamos recriar todo o cenário para verificar a participação de cada um. Rosa, irmã de Paulo, lembra com saudade e carinho da última foto ao lado da cunhada. Um registro feito apenas uma semana antes da morte de Natália. Ela estava muito contente, a Natália, muito feliz. Tinha planos que logo ela ia se aposentar, que ela tinha sonho de construir uma empresa, alguma coisa para ela e meu irmão trabalhar por conta. Ela tinha todos esses sonhos aí.